Boa tarde, pessoal. Voltando com o show da tarde, trazendo mais conteúdo para vocês. E agora nós estamos aqui com uma entrevista muito interessante com o Rafael, da CS Consultoria, uma empresa voltada para você que tem um negócio, um pequeno empreendedor, um profissional liberal, que está agoniado, que não está vendo se o seu trabalho, se a sua empresa está funcionando, se você está atingindo o seu mercado como você gostaria, e o Rafael tem essa solução e ele vai apresentar para você aqui nos próximos minutos. Então, Rafael, seja bem-vindo, obrigado pela tua participação. E conta um pouquinho para a gente, assim, para a gente iniciar, de onde é que surgiu a CS Consultoria? O que trouxe o Rafael para esse negócio e como que essa ideia surgiu? Certo, obrigado pela participação. Bom, a ideia surgiu e começou desde muito cedo do trabalho, desde os 14 anos, né? Meu pai arrendou um bar, e aí eu comecei trabalhando na Copa como garçom, e logo a partir daí o empreendedorismo sempre teve na veia, assim, né? Trabalhei em grandes empresas aqui da região, que eu pude aprender bastante sobre os conceitos de empresa, de empreendedorismo, de indicadores para acompanhar o negócio. E hoje eu tenho também uma empresa, né? Uma indústria. E com isso surgiu a ideia de como poderia fazer para ajudar essas pessoas que têm pequenos negócios, né, que às vezes não tem muito capital, nem muito tempo, né, que é a pessoa que faz tudo, ela só vira o crachá, ela é o gerente financeiro, vira o atendente. Como é que eu posso fazer para que ela possa ter esses indicadores na palma da mão, de uma maneira que seja palpável financeiramente para ela, e ela possa tomar decisões mais conscientes. Então, eu desenvolvi ao longo do ano passado todo uma metodologia, né, para isso ser aplicado, né, que eu vou explicar agora como é que isso acontece. Por exemplo, eu dividi isso em 4 pilares, certo? Que vem muito da consciência de situação que a gente tem na aviação, né, e uma analogia que geralmente todo mundo entende, que são os 4 pilares: o indivíduo, o ambiente, a instrumentação e a ação. O indivíduo é o seguinte, né? A gente imagina aí a questão do avião. Para eu ser piloto, eu preciso estudar, preciso fazer simulador, preciso fazer uma série de atividades. E mesmo assim, em 2016, nós tivemos um caso, né? Que um determinado piloto resolveu levantar voo com gasolina no limite para chegar até o destino, né? Foi o caso da Chapecoense. E aí a gente pergunta que a gente faz: o que faz uma pessoa com aquele grau de instrução fazer isso? É o tal do indivíduo, né? Então, uma das partes desse trabalho é fazer com que a pessoa se situe o que ela quer com esse negócio, se o que ela quer de fato é vender, ou se ela quer provar para alguém que ela pode vender, enfim, quais são as motivações, e aí a gente consegue trabalhar, né? Outra parte é o ambiente, né? Mais uma vez, tomando a aviação como exemplo, eu posso levantar o voo, e eu posso, um urubu entrar na turbina, posso pegar uma tempestade, agora tem, né, pode acontecer uma tormenta, e como é que eu posso estar atento a esses sinais que acontecem, que eu não domino, né? Esse é o grande ponto, eu não domino essas variáveis, mas eu posso estar atento. Como é que eu trago isso para negócios? Vamos supor que eu fosse um taxista alguns anos atrás, e eu não me atentei que começou a aparecer um tal de Uber, né, vindo aí país a país, e quando eu atentei ele estava na porta da minha casa, o meu negócio em risco. Eu tenho uma pousada, por exemplo, eu deveria me preocupar com o Airbnb. Por exemplo, fui viajar alguns dias atrás, eu nem procurei hotel, nem procurei pousada, eu procurei no site uma casa que me atendesse, né, com as condições. Então, os padrões de consumo mudam. Então, nós temos que estar atento ao nosso negócio, quais são as variáveis, né, quais são as leis que regem o nosso negócio. Daqui a pouco, uma canetada, uma lei muda tudo, né? Esse é o ambiente. Outra é a instrumentação. Então, às vezes, a pessoa ela quer ter um negócio, ela já tem, né? Na grande maioria das vezes, ela já tem. Então, ela tem a coragem, ela começa. Daqui a pouco, ela se depara com uma série de variáveis que ela tem que controlar. Ela compra de 10 fornecedores diferentes, preço em dólar, que varia. E como é que ela consegue saber se ela tem lucro ou prejuízo? Então, ela precisa relacionar isso com uma planilha eletrônica, num sistema, alguma coisa. A instrumentação é a mesma coisa, um avião. Eu estou lá naquele painel, preciso saber a pressão, eu preciso saber o vento, eu faço assim. Não adianta. Quem se dispõe a empreender tem que ter preparo e constante, ninguém sabe tudo, né? E também tem que saber pedir ajuda, essa é a ideia. Você parte da premissa que a pessoa que melhor sabe fazer o pão é o padeiro, né? Eu não vou ensinar essa pessoa a fazer pão,
Posso ensinar ela, talvez, ou ajudá-la a como encontrar os melhores fornecedores, a como controlar melhor o estoque para que não vença aquela matéria-prima. Então, essa é a ideia, trazer, entender o negócio dessa pessoa, o que ela tem de melhor e como que, diante dos recursos que ela dispõe naquele momento, que ferramentas que a gente pode fazer para que ela possa enxergar e tomar as melhores decisões. E por fim é a ação, né? E o exemplo aí na casa do médico, eu acho que é o melhor de tudo. Eu sou um cirurgião, estudei durante anos, né? 5 anos, fiz residência, conheço tudo que tem que ser feito, chega na hora da cirurgia eu desmaio quando eu vejo sangue. Não adianta. Então a gente tem que, diante de tudo isso que a gente vê nos indicadores, tem que ter a coragem e tem que ter e também o feeling, né? Às vezes a pessoa que tem um negócio, ela tem isso, por mais que o número diga alguma coisa um pouco diferente, ela não, eu vou, e aí ela vai e faz. Esses são os 4 pilares, né? Perfeito. Então, assim, entendendo bem, o teu produto, na verdade, ele visa trazer um instrumento que vai fazer com que aquele pequeno empreendedor, que aquele profissional liberal, possa ter um controle do seu negócio de forma rápida, de forma prática, e que ele possa efetivamente dedicar mais tempo ao seu objetivo fim, ao seu negócio em si. Então, aquele cara que tem um mini mercado, que ele tem uma padaria, ele tem instrumentos que vão fazer com que ele possa ganhar tempo para se dedicar mais à atividade fim dele. Um profissional liberal, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, né, algum outro, um terapeuta de outras áreas, que tem o seu negócio, mas não tem um controle correto da sua agenda, de quanto que efetivamente ele vai ganhar no final do mês. A tua ferramenta vai trazer para ele esse controle para que ele possa visualizar esses números da empresa dele de forma mais clara e objetiva. Exatamente, tanto dados internos quanto externos, né? Por exemplo, é possível conectar com redes sociais, entender, meu concorrente está começando a postar várias coisas, começou a aumentar o número de seguidores, isso vai te dando um indicador, né? E uma das dúvidas muito comuns é porque, assim, por exemplo, tomando um mini mercado como exemplo, geralmente ele já tem um sistema, né? E eu não vendo aqui um sistema, né? Eu não estou concorrendo, e tem sistemas ótimos, mas a grande cereja do bolo é como eu conecto todas essas informações. Então eu tenho um sistema, por exemplo, lá que vai me gerar a nota fiscal, que vai gerar o cupom fiscal. É possível conectar nesse sistema e extrair as informações dali. E aí eu vou relacionar essas informações com, por exemplo, uma planilha que uma pessoa lá da expedição faz de chegada de inventário, por exemplo, né? Então, a inteligência do negócio vem de entender o que a empresa já tem. Não vou chegar lá, não, você tem que cancelar com o que você já tem de sistema. Não, não é isso. É usar o que você já tem, só que conectar isso e trazer uma inteligência de todas essas formas. E aí que entra a grande questão, isso é único para cada negócio. Tem pessoas que gostam de ver isso impresso no papel, tem pessoas que gostam de ver no celular, tem pessoas que gostam de ver no computador. Isso é customizável, né? A forma como a pessoa quer usar é ao gosto do cliente, por isso que assim, a gente customiza o que ele tem para que se extraia o melhor. Essa é a ideia. Perfeito, e aí então quer dizer que com o teu equipamento, no caso o teu produto, a pessoa vai conseguir visualizar onde que estão os pontos fortes da empresa dele e os pontos fracos, aonde que ele está acertando e aonde que ele está errando, de forma mais objetiva, para poder traçar os novos caminhos da empresa dele, né? Porque a gente vê muito forte nos números hoje no nosso país, que a cada 10 pessoas que abrem um pequeno negócio, de 6 a 7 fecham no período de um ano. Então, às vezes, muito isso acontece porque essas pessoas não têm, talvez, essa possibilidade de ter acesso a essas informações. Sim, exato. E, às vezes, as informações estão ali, só que de uma maneira que ela não enxerga. Soltas, né? Por isso que a ideia é de construir indicadores, né? Por exemplo, um indicador de frequência, né? Se estipula uma pontuação, né? Por exemplo, de 0 a 100%. Qual é o meu índice de frequência daquele cliente, né? No seu. Então, assim, durante um período de 12 meses, quantas vezes você comprou de mim? Isso vai te dar um número, e aí eu posso estipular se esse número é bom ou se é ruim. Se quando chegar a 50%, olha, você está 50%, então compra um mês sim, um mês não, eu mando um vendedor, ou eu mando, né, aciono uma visita
Tudo isso é parametrizável. Eu posso estipular isso e para qualquer área de negócio, né? É possível fazer isso com estoque, a hora que chega em determinado nível de estoque, dispara uma compra, né? Ou dispara um alerta para o vendedor ou para o comprador. Tudo isso é customizável em função da operação do cliente. Como? Eu tenho acesso aos dados, então na nota fiscal eu vou saber qual a frequência que você compra de mim. Aí a inteligência vai dizer o seguinte, olha, então eu quero que o indicador é que essa pessoa compre todo mês de mim, ou seja, ela tem que estar sempre perto dos 100%, né? O índice de frequência. Eu vendo 100 produtos e você compra um só de mim. Não, eu quero que você compre o máximo possível, então eu tenho aí um índice de portfólio, por exemplo, né? E aí começa a aparecer, eu posso daí tirar um relatório, olha, desse cliente aqui ele me compra 5% do meu portfólio, olha, isso aqui compra 50%, qual é o ideal? Quando chegar em 10%, eu mando um vendedor ir lá para oferecer mais mix. Tudo isso faz com que a empresa, os números trabalhem para o empresário, né? Perfeito. Então, assim, você que está assistindo o nosso programa, que tem um pequeno negócio ou que está começando ou querendo começar um negócio, olha, então você tem aqui no Rafael e na CS Consultoria uma empresa que pode apresentar uma ferramenta que vai te ajudar a ter mais visão de como que a sua empresa está se apresentando ou se está se relacionando com esse mercado, seja com os teus fornecedores, com os teus prestadores de serviço e principalmente com os teus consumidores. Então, Rafael, conta um pouquinho mais para a gente agora como é que esse empresário, esse pequeno empresário, esse profissional liberal, ele pode encontrar a CS Consultoria. Como é que ele faz para ter essa ferramenta? Falasse que ela é customizada, então assim a pessoa vai ter a oportunidade de montar essa ferramenta junto contigo ou tu vais fazer uma avaliação e apresenta já uma proposta? Uma boa pergunta. Como é que geralmente eu faço? Lá no meu site, né, o csconsultoria.consulting, o domínio não é .com, é .consulting, lá eu tenho ferramentas de demonstração, né? Então a pessoa, mas como é que é isso na prática? Você pode acessar lá e ver, e manipular, fazer os filtros. Eu coloquei uma situação de exemplo lá, né, fictícia, e a pessoa sim pode manipular, fazer os filtros, ver os indicadores. Na hora que você filtra o tempo, ele já muda o indicador. Então, isso funciona também no celular, né? Funciona no computador, se gira o celular, ela vai se adequando. E aí, sim, ali dá para ter uma ideia do que é entregue, né? Mas o trabalho final é muito em função do que a pessoa precisa. E aí a gente marca uma reunião, isso pode ser, por exemplo, tem um cliente no Maranhão, né? Nunca vi ele pessoalmente. É uma questão de fazer uma conferência, hoje tem ferramentas gratuitas para isso, a gente entende, faz um orçamento, passa, bem tranquilo. E um grande ponto que o pessoal sempre pergunta também e acha, mas são ferramentas muito caras, né? Eu não tenho capital. Eu sempre parto da premissa de trabalhar com um projeto pequeno no começo, para que a pessoa consiga ver o payback. Então ela não vai investir 20 mil reais, assim, vou descapitalizar. Não, prefiro que você invista 2 mil e daqui a 2 meses você me procure e fala, olha, me liberou 6 horas por dia, que eu parava lá fazendo o Excel lá toda hora, ou pedia para um funcionário preencher, ele preenchia errado, ou ele manipulava os dados. Então a ideia é que a operação trabalhe sozinha, você vai gerando nota, ele vai alimentando, e você vai ver que aquilo vai te dar. A gente ataca, por exemplo, primeiro a questão do estoque. Resolveu o estoque está na mão. Legal, vamos para o financeiro. Vamos para a parte de publicidade. E assim vai. Então, com o retorno sobre o investimento, você investiu, por exemplo, 2 mil, só que esse 2 mil vai se pagar em 2, 3 meses. E eu consigo provar isso por meio do número. A ideia é que, se liberando o tempo, sobra tempo para vender. Essa eu quero que o cliente faça. Né? Perfeito, Rafael. Então, assim, gente, sensacional esse produto, porque ele pega dados que você já tem, informações que já estão na sua empresa rodando e você nem consegue perceber, e ele traz isso na palma da sua mão, seja impresso, seja no mobile, ou seja no seu computador. Rafael, queria muito te agradecer esse momento aqui com a gente na Prime TV, no Show da Tarde, e queria que tu colocasse ali os teus contatos, redes sociais, o que os telespectadores podem te encontrar. Sim, o jeito mais fácil de achar hoje é no Instagram, né? Basta botar CS Consultoria no Instagram, que você vai achar lá facilmente. Lá tem o link para o site, lá tem meu telefone direto, lá no site tem um portal de demonstração que você pode
testar as ferramentas, né? Tem também, para quem quer entender um pouco mais, eu disponibilizei nas plataformas, né, daquelas de cursos, o Eduz, tem um curso lá a R$50 que a pessoa pode... eu quero entender o que são esses conceitos para estruturar meu negócio. Ela vai lá, contrata um portal desse, R$50, é 1 hora de curso que vai conseguir entender, para que ela consiga realmente entender como é que o negócio dela se encontra num ecossistema, né? O nosso negócio ele não é aquela bolha, né? Ela está relacionada com várias coisas, inclusive com outras coisas do outro lado do mundo, né? A gente vê isso nas guerras que tem aí, que falta matéria-prima. Perfeito. Rafael, mais uma vez, então, muito obrigado. E siga, então, com o Show da Tarde, a nossa programação. Obrigado.